Horse Talks de hoje veio conversar com uma médica veterinária, fisiatra, Gabriele Ambati, que faz um trabalho de reabilitação equina, não só na prevenção, como na manutenção dos cavalos de esporte. Gabi, o cavalo ele brilha nesse esporte tanto quanto o atleta, né? Junto com o atleta ele forma um conjunto e ele precisa de todos os cuidados especiais. Conta um pouquinho pra gente como que funciona. Não, com certeza. Além da parte clínica, que a gente tem o acompanhamento dos animais, que é extremamente importante, também é muito importante essa prevenção na reabilitação, com a fisioterapia, a quiropraxia, enfim, independente da modalidade que a gente oferece, a gente consegue dar um alívio, um conforto, né, bem-estar para os cavalos e consegue, então, ajudar eles a não terem dor e poder ter um desempenho muito melhor nas provas, nas competições, né? Quais são os tipos de terapia que você oferece como tratamento? Temos também tanto a parte de acupuntura, fisioterapia, né? Então a gente tem uma capa magnética que ajuda a relaxamento dos cavalos na musculatura, a gente faz um laser em tendão que ajuda a prevenir uma lesão de tendão, alguma coisa do tipo, então é bem bacana. E tem cavalos que usam esse serviço como um spa, por exemplo, acabou uma competição e ele quer fazer um relaxamento da musculatura e ele usa algum tipo de fisioterapia? Sim, com certeza, eu acho que é muito importante, né? Tanto alguns preferem fazer até antes da competição, porque assim ele consegue ter um desempenho bom, saltar bem relaxado, e outros que já acaba realmente fazendo depois. E aí a gente previne, a gente fala que eles têm umas microlesões toda vez que eles saem da cocheira. Então, com isso a gente está prevenindo que ocorra uma tendinite, que ocorra um problema muito maior, se não for tratado ao longo do dia a dia, né? No dia a dia, o que é mais utilizado no cavalo e com qual frequência? Vai variar muito de cada cavalo, as patologias às vezes que eles têm. Se for um cavalo que não tem problema nenhum, seria só como uma prevenção, a gente faz uma vez na semana. Então, normalmente uma fisioterapia, justamente para prevenir uma tendinite ou dar um relaxamento nessa musculatura deles. Agora, se for um animal que já vem com um histórico, já tem algumas patologias, aí a gente indica fazer pelo menos 2 vezes na semana e assim a gente consegue dar um suporte para esse animal a se manter por mais tempo e não precisar, às vezes, de uma atitude um pouco mais invasiva na parte clínica, prevenindo esse animal. E vocês da reabilitação trabalham em parceria com o veterinário particular do cavalo? Isso, é extremamente muito importante, né? Porque a gente mexe só nessa parte da fisiatria e eles que são os clínicos realmente do animal. Então, essa conversa entre o clínico e o fisiatra é extremamente importante, justamente porque um vai passar para o outro o que está se passando. A gente tem uma visão diferente e com isso a gente consegue ver um melhor protocolo, ver uma melhor forma de tratar esse animal. A rotina do cavalo é bastante agitada, né? Ela tem trabalhos e muitas vezes eles viajam para a prova. Sim. Vocês fazem acompanhamento também nas viagens ou deixa para o retorno? Também, é muito importante isso, porque o próprio caminhão já vai deixar o animal muito ruim às vezes, né? Então, tem o estresse do caminhão, eles têm que ficar se equilibrando nos 4 membros ali no balançar desse caminhão, então já chega às vezes muito estressado, com a musculatura tensa. Então é extremamente importante o animal, quando chegar na competição, receber esse tratamento para deixar ele mais aliviado, deixar ele mais tranquilo e aí ele vai conseguir desempenhar muito melhor o seu resultado. E tem alguma contraindicação para fazer a fisioterapia, algum tipo de fisioterapia? Não, assim, ela é ótima justamente por isso, ela pode ser utilizada em diversos problemas que o animal possa vir a ter e ela pode ser usada em qualquer circunstância, não tem problema. E dias de prova, tem algum tipo de fisioterapia que é proibido de fazer? Às vezes, quando são campeonatos mais importantes, que são mais da FEI, tem alguns equipamentos, como um laser, que a gente fala que é um classe 4, alguma coisa do tipo, que eles são proibidos de serem feitos. Então a gente tem que sempre adaptar e escolher outros equipamentos. Ou a própria aquela fitinha que a gente cola no cavalo, a kinésio, às vezes ela também é considerada doping. Então a gente também tem que estar se prevendo quanto a isso. Mas normalmente a maioria dos equipamentos realmente não são doping, por isso que é tão bom usar nas competições, diferente de medicamentos, e dá um alívio para eles absurdo, assim. E quando vocês chegam numa competição, vocês precisam pedir autorização para o veterinário do concurso para vocês fazerem a fisioterapia ou não? Geralmente nesses concursos aqui nacionais a gente não precisa, então está diretamente com os clínicos que já estão sabendo que vai ser feito no paciente deles, assim como os proprietários. Mas nessas competições mais importantes, aí você precisa de uma autorização, tanto que só veterinários que sejam cadastrados por eles que podem estar realizando.
E tem algum tipo de fisioterapia que você não pode montar no dia que faz, de repente, porque o cavalo ficou com a luz, ou que queimou, ou que usou uma agulha, que tem que dar uma recomendação de um tempo mais prolongado para montar? Normalmente não, talvez acho que só a quiropraxia, apesar que em alguns casos ainda se vê hoje em dia, já mudou um pouco essa linha de pensamento. Mas na quiropraxia a gente mexe um pouco na parte neurológica dos animais, então às vezes causam algum efeitozinho para eles que podem ficar um pouco diferente. Então normalmente a gente recomenda pelo menos deixar para montar no dia seguinte. Mas se é um cavalo que já está acostumado a fazer essa terapia, também não tem problema nenhum. E me cita alguns tipos de fisioterapia que são utilizadas no dia a dia dos cavalos atletas. Hoje em dia eu gosto muito de utilizar tanto a capa magnética, né? Ela tem vários recursos e ela relaxa toda a musculatura, ela tem um efeito um pouco sedativo, ela melhora toda a parte de circulação dos cavalos, então ela é bem indicada no dia a dia. E assim como também o laser, né? O laser é extremamente versátil, é um equipamento que a gente consegue usar ele no corpo todo do animal e a gente consegue prevenir tendões, consegue ajudar em problemas com articulações e musculaturas, enfim. E na área de fisioterapia, tem algum lançamento no mercado quanto ao uso de algum aparelho que esteja usando e que já faça efeito no cavalo? Ou sem novidades por enquanto? Por enquanto não. Hoje em dia a gente está se falando muito da questão da liberação da fáscia, né? Que a fáscia é justamente a película que reveste o músculo, os órgãos. E hoje em dia está vendo essa importância de que não adianta só a gente às vezes tentar tirar dor do músculo se essa fáscia está aderida. Então é uma técnica que hoje em dia está crescendo bastante. E você consegue mostrar para a gente algum tipo de fisioterapia que seja utilizada nos animais? Consigo sim. Dá para a gente fazer um pouquinho, dá para a gente mostrar um pouquinho da capa magnética, eu posso mostrar um pouco da liberação da fáscia e mostrar um pouquinho também na plataforma vibratória com a luz infravermelha, que é bem bacana para eles. Bom, aqui a gente vai estar então colocando eles aqui na plataforma vibratória, junto com a luz infravermelha. Tem animais que às vezes são um pouquinho mais difíceis de entrar, a gente dá um pouquinho de ração ou um biscoitinho, alguma coisa do tipo, para eles entrarem e ficarem mais confortáveis. E aqui a gente sempre deixa uma redinha de feno para eles, que assim eles vão se distraindo durante a sessão, eles ficam mais confortáveis. Então aqui a gente vai estar ligando primeiramente a luz infravermelha. Ela causa um relaxamento muito bom nas costas, ela aquece um pouquinho essa musculatura e ela dá uma analgesia bem gostosa para eles. E aí também tem aqui na parte de baixo a plataforma vibratória. Então esse movimento vibratório, ele causa uma melhora da circulação do animal, ela previne lesões, melhora toda a parte de circulação e articulações dos animais. Ela também promove, devido à sua vibração, ela também melhora a parte de equilíbrio deles, né? Então toda a parte postural. E além disso, ela também trabalha a musculatura. Então, ao mesmo tempo que ela relaxa a musculatura, ela também está trabalhando a musculatura. Isso que é bem bacana desse equipamento. Tá? Então, eles ficam normalmente em torno de uns 20 minutos durante esse tratamento. E eles saem assim extremamente leves e renovados, podendo utilizar tanto antes quanto depois das competições e mesmo no dia a dia. O Conversa Equestre de hoje apresentou a doutora Gabriele Abate para falar sobre fisioterapia equestre. Te espero na próxima segunda-feira com muito mais novidades deste mundo do cavalo.